Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Roberto Ávila e trago para vocês, em continuidade, a nossa Semana UERJ, revisão para o exame de qualificação da UERJ. Trazemos para vocês o probleminha número 3. Então, o enunciado está lá na nossa página, nosso canal ali no Instagram. Então, vamos analisar aqui o nosso enunciado, que essa questão é muito interessante, tá? Então está dizendo que Aurélio e Joana resolveram fazer um cruzeiro juntos, em suas férias. Assim, adquiriram pacotes de mesmo valor, sendo que cada um deles combinou um plano diferente de pagamento, embora tenham levado o mesmo tempo para concluí-lo. Então, o Aurélio fez um financiamento, parcelou o valor do seu ingresso no cruzeiro, e a Joana também parcelou, sendo que ambos levaram o mesmo tempo para efetuar o pagamento, N meses, por exemplo. Só que os planos de pagamento foram diferentes. O Aurélio começou no primeiro mês pagando R$640, no segundo mês 610, 580 e assim sucessivamente. Já a Joana começou no primeiro mês 40, no segundo mês 160, no terceiro mês 280 e assim sucessivamente. Disse que os valores totais de cada um deles eram iguais. Então, o valor total pago pelo Aurélio é igual ao valor total pago pela Joana. E disse que as variações dos valores pagos por ele são constantes. Então, dá para perceber que no caso do Aurélio, há uma diminuição mês a mês de R$30. Enquanto no caso da Joana, há um aumento mensal de R$120 em relação à parcela anterior. E a gente sabe muito bem que quando temos sequências, sucessões, em que a variação termo a termo é constante, estamos diante de uma progressão aritmética, de uma PA. Então nós temos aqui duas progressões aritméticas. O problema quer saber qual foi o total pago pelo casal, ou seja, total pago pelo Aurélio mais o total pago pela Joana. Como nós sabemos que o que o Aurélio pagou e o que a Joana pagou tiveram o mesmo valor, então é só pegar um deles e multiplicar por 2. Haja visto que tem que dar o mesmo resultado para o valor total do Aurélio e o valor total da Joana. Meus queridos, vamos raciocinar. O que você acha que vai representar o valor total pago pelo Aurélio? Vai ser 640, mais 610, mais 580, etc. E serão somados os valores pagos durante os N meses. E o que é isso da PA? É a soma. Tranquilo? Então, o valor total que o Aurélio pagou vai ser a soma dos termos dessa PA. E a Joana, a soma dos termos dessa segunda PA. Só que os valores totais pagos pelo Aurélio e pela Joana são iguais. Então eu vou pegar as somas e igualar. Então essa vai ser a nossa tática, a nossa estratégia. Calcular a soma dos N termos de cada uma dessas PAs e igualá-los. Tranquilo? Vamos então lembrar, meus queridos, quais são as fórmulas que a gente vai usar, Trabalhando com progressões aritméticas, vamos confiadamente chamar de PA, progressão aritmética. Então nós temos duas fórmulas muito importantes para nós. A fórmula do AN, que é a fórmula do termo geral, permite calcular qualquer termo da PA em função da sua posição. O N é a posição ocupada pelo termo dentro da sequência. Então, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes 0. Quem é quem? Quem é quem? Só para lembrar. O A1 é o termo de posição 1, é o primeiro termo. O N é a quantidade de termos que você usa. E o R é a razão, essa variação constante termo a termo. Tranquilo? Vamos precisar também da fórmula da soma. Então, a soma é o A1, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo, vezes o número de termos N sobre 2. Então, este daí vai ser o nosso formulário. É o formulário que nós vamos utilizar para
a resolução desse problema, tá? Então vamos deixar aqui para a gente não esquecer. Então vamos proceder de forma análoga, tanto para o Aurélio quanto para a Joana. Vamos trabalhar com essa primeira progressão aritmética. Eu preciso calcular a soma. Para eu calcular a soma, de que eu necessito? Primeiro termo, eu tenho número de termo, é o N. Último termo, e esse eu não tenho. E aí, toda vez que faltar uma coisa em uma das fórmulas, você vai buscar na outra. O AN eu vou calcular aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos trabalhar então essas duas progressões aritméticas. Aqui tem uma PAzinha. Aqui tem outra, tá? Então vamos calcular nessas progressões aritméticas o AN de cada uma para substituir na forma da soma. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos à obra. Vamos então trabalhar, começando aqui com o nosso querido Aurélio, tá? Então, vamos trabalhar aqui com o Aurélio. O AN vai ser A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o AN é o último termo, eu não sei qual é a posição, porque eu não sei quantos termos tem. Né? Eu vou precisar descobrir essa quantidade de termos aí, tá vendo? Então, o AN vai ser igual a 1, 640. O N, que eu não conheço, menos 1, vezes a razão. Queridos, de 640 para 610, aumentou ou diminuiu, hein? Diminuiu. Quando diminui, quando há decréscimos, é porque a razão ela é negativa. E como é que a gente calcula a razão da PA? É um termo qualquer menos o seu antecedente. Então nós podemos fazer 610 menos 640. Isso aí vai dar menos 30. Tranquilo? Então aqui vai ficar vezes menos 30. Então a N vai ficar 640. Aqui o chuveirinho, né? A distributiva. Menos 30 vezes N, menos com menos, mais 30. Então, o AN vai ser igual a 640 mais 30, 670, menos 30 vezes N. Tá certinho? Tá tranquilo? Bom, este valor eu vou utilizá-lo para calcular a soma, né? Porque a fórmula da soma é essa aqui. Então vamos em frente aqui na soma, ainda trabalhando com o Aurélio. Quando eu calcular a soma, eu vou calcular o total que ele pagou, que vai ser igual ao total pago pela Joana. E aí o problema está resolvido. Tá legal? Tá tranquilo? Muito bem. Vamos à obra então. Então a soma, usando a fórmulazinha da soma, A1 mais AN vezes N sobre 2. Vamos substituir então. Então SN vai ser igual ao A1, primeiro termo da PA do Aurélio, 640, mais o AN, é essa expressãozinha aqui que eu determinei, 670, menos 30N, vezes N que eu não sei, sobre 2. Tá tranquilo? Então chegamos à expressão que dá a soma, tudo aquilo, o valor total que a Aurélio pagou. 640 mais 670, 1.310, menos 30 vezes N, isso tudo vezes N, sobre 2. Esta é a expressão que nos dá a soma, o total que o Aurélio pagou. Tá? Vamos agora fazer a mesma coisa na PA da Joana. Eu vou descobrir o total que a Joana pagou, que vai ser a soma. Vou ter que seguir esses mesmos passos. Calcular o último termo, o AN, da PA da Joana, jogar na fórmula da soma e depois igualá-las. Haja vista que o total pago pela Joana será igual ao total pago pelo Aurélio. Tranquilo? Deu para encaminhar direitinho a resolução? Maravilha. Então, vamos agora trabalhar
com a nossa querida Joana. Vamos trabalhar com a nossa querida Joana. Então, aqui no caso da Joana, vamos dar a fórmula do AN. O AN vai ser igual a A1, Joana, o A1, primeiro termo, é 40, mais o N. O N é o N mesmo, que é a quantidade de meses que vale para ambos, né? Então fica N menos 1 vezes a razão. Qual é a razão nessa PA da nossa querida Joana? A razão vai ser 160 menos 40, que é igual a 120. Tranquilo? Então, razão 120. Aplicando a distributiva, o AN vai ficar 40 mais 120 vezes N menos 120. Chegamos à expressãozinha 120 vezes N menos 120 com 40 dá menos 80. Então, este é o AN da PA da Joana. Vamos então jogar na forma da soma. Deu para você? Está dando para entender tranquilo? Deu para sacar qual é o raciocínio? Ah, essa questão é demorada. Realmente é. Nós temos várias questões na UERJ que são demoradas. Tem algumas que são rápidas, tem algumas que são um pouquinho mais demoradas. Essa é uma excelente questão, tá bom? Então vamos aplicar a fórmula da soma, aí eu vou saber o total que a Joana pagou, eu igualo ao total do Aurélio e problema resolvido. Tranquilo? Então, aplicando a fórmula da soma, vamos aproveitar a fórmulazinha que está aqui. O A1, primeiro termo, 40, mais o AN, essa expressãozinha, né? 120N menos 80, vezes N, o N é N mesmo, é a quantidade de meses, sobre 2. Então, a soma, todo o valor pago pela Joana, vai ser 120 N, 40 menos 80 menos 40, vezes N sobre 2. E agora, galera, como é que a gente vai dar o tiro de misericórdia no problema? Nós sabemos que as quantidades pagas pelo Aurélio e pela Joana foram iguais. Então é só igualarmos essas duas somas. O que a Joana pagou tem que ser igual ao que o Aurélio pagou. E aí, a gente vai descobrir o valor do N, descoberto o N, sabemos tudo. E aí, tranquilo? Vamos lá então? Vamos avançando. Vamos igualar as duas somas? Então, o que a Joana pagou, 120N, menos 40 vezes N sobre 2, é igual ao que o Aurélio pagou. 1.310 menos 30N vezes N sobre 2. Notem que como o N é o mesmo, a quantidade de meses é a mesma, eu posso simplificar, multiplicando o N aqui com o N ali, dá 1, dá 1. Esse 2zinho com esse 2zinho, ó, dá 1, dá 1. Tranquilo? E aí ficou fácil, né? Esse menos 30N eu vou trazer para o primeiro membro, mais 30N, fica 120N mais 30N, 150N. Esse menos 40 passa mais 40. Com 1.310 dá 1.350. Então N vai ser 1.350 dividido por 150. N igual a 9. Então o parcelamento que ambos fizeram foram em 9 parcelas. Bom, queremos saber o total pago. É só fazer o quê? É só pegarmos, calcularmos o que um deles gastou, né? Economizou, pagou e multiplicar por 2. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, aqui, vamos pegar o que a Joana pagou, ela pagou isso aqui, né? Então, Joana, vou botar uma outra corzinha aqui, ficar bonito, caprichado. Então vamos pegar aqui o que a Joana pagou, que foi isso aqui, ó, 120N menos 40 vezes N sobre 2, isso é o que ela pagou. Como é que eu vou saber o total pago? Bom, como o Aurélio pagou o mesmo que a Joana, é só pegar isso aqui e multiplicar por 2.
É melhor do que pegar isso, calcular, depois somar. Já que as quantidades são iguais, os valores são iguais, pega um deles e multiplica por 2. Quando eu multiplicar por 2, já vai facilitar, que eu vou simplificar aqui, ó. Tranquilo? Basta que substituamos então n por 9. Então vai ficar 120 vezes 9 menos 40 vezes 9. Então o total gasto pelos dois é 120 vezes 9, 1080. 1080 menos 40 dá 1040. Vezes 9 dá R$ 9.360. Esse é o total pago pelos dois juntos. Você também poderia ter perdido tempo. Eu não quero perder tempo. Calcular o total que a nossa querida Joana pagou, substituindo N por 9 aqui. Calcular o total que a Aurélia pagou, substituindo por 9 aqui. Vão ter coincidentemente os mesmos valores, e aí você soma. É a mesma coisa que pegar um deles e multiplicar por 2. Então, a resposta correta, R$ 9.360. É a opção letra C. É a letra C. Tá legal, meus queridos? Aí deu para entender? Essa questão é muito legal. PA, essa parte de progressões, é muito interessante para questões não só do Enem, como principalmente da UERJ, que é o nosso tema da semana. Tá bom? Então não percam aí o problema número 4, não deixem de tentar fazer. São boas dicas para você, tá bom? Tá? Estamos juntos, fiquem todos com Deus. Forte abraço. Valeu!